Os fenícios eram um povo de origem semita. Este foi o primeiro grande povo mercador marítimo. Os fenícios habitaram a costa de Canaã centenas de anos antes dos hebreus viverem nesta região. Eles tinham pele escura e adoravam Baal e Astarteia, deusa da lua. A palavra fenícia tem origem no idioma grego e corresponde ao termo pônix, que era utilizado pelos gregos para fazer menção à tinta púrpura produzida pelos antigos fenícios. Os fenícios também ficaram conhecidos como sidônios, em referência à cidade fenícia de Sidom. Eles provavelmente chamavam a si próprios de cananeus. A civilização fenícia desenvolveu-se na região litorânea noroeste do Oriente Médio, onde hoje se localiza o litoral da Síria e do Líbano. O início da ocupação da região ocorreu por volta do ano 3000 a.C., mas o apogeu das cidades fenícias efetuou-se entre 1200 a.C. e 900 a.C. Os fenícios tiveram como principais legados a criação do alfabeto e a navegação. Inicialmente trabalhando na agricultura, os fenícios destacaram-se economicamente com a atividade comercial desenvolvida principalmente no mar Mediterrâneo. A falta de terras férteis em abundância, contrariamente ao que ocorria na Mesopotâmia e Egito, levou-os a se dedicarem à troca de produtos com diversos povos da antiguidade. As extensas florestas de cedro na região serviram como fonte de matéria-prima para a construção de navios, o que fez os fenícios se tornarem especialistas na construção naval. O comércio marítimo possibilitou ainda a colonização de vários locais no mar Mediterrâneo. Destaca-se a construção de cidades como Palermo, na Sicília, além de Cádiz e Málaga, na Espanha. Mas a que obteve maior destaque foi Cartago, no norte da África. Esse povo formou ainda diversos entrepostos comerciais no Mediterrâneo para facilitar a atividade comercial. As navegações fenícias estenderam-se para além do Estreito de Gibraltar, chegando à Inglaterra e ao Mar do Norte, como também ao encontro da costa atlântica da África, em sentido sul, conseguindo assim acesso ao Oceano Índico e ao Mar Vermelho. O crescimento econômico proporcionou aos comerciantes também um poder político. Ao lado dos sacerdotes, eles administravam as cidades fenícias. Essa talassocracia, a elite mercantil, organizava-se através de monarquia ou repúblicas, e no caso das últimas, eram administradas por um corpo de anciões ilustres, denominados sulfetas. As cidades que conheceram maior destaque foram Biblos, Ugarite, Sidom e Tiro. As duas primeiras predominaram até o século XIII a.C., sendo dominadas por egípcios, hititas e os povos do Mar Egeu. A terceira predominou após o declínio das primeiras, sendo contida pelo expansionismo assírio. Tiro teve seu apogeu entre os séculos X e IX a.C., sendo dominada posteriormente por babilônios, persas, gregos e romanos. A organização da civilização fenícia em cidades autônomas e independentes foi uma característica que a distinguiu dos demais povos da região, que formaram grandes impérios. A elite dessas cidades era formada pelos ricos comerciantes, sacerdotes e construtores de navios, os armadores. Mas os fenícios também desenvolveram uma importante atividade artesanal. Além dos navios, eram produtores de joias e tecidos, principalmente os tingidos de púrpura, uma tinta extraída de um molusco, o múrice. Os tecidos tingidos de púrpura foram admirados e utilizados pelas elites de todos os grandes impérios da antiguidade. Os fenícios eram também excelentes arquitetos e construtores, sendo responsáveis pela construção do Templo de Jerusalém durante o reinado de Salomão. No aspecto religioso, caracterizaram-se pelo politeísmo e pelo animismo, crença no poder sagrado dos elementos e manifestação da natureza. Cada cidade tinha um deus principal, geralmente conhecido como Baal, que representava o sol.
e a deusa Astarteia, símbolo da fecundidade. Havia ainda outros deuses específicos de cada cidade. A astronomia e a matemática foram áreas nas quais os fenícios também produziram importantes conhecimentos, principalmente em decorrência das necessidades de navegação. Porém, o maior legado fenício foi, sem dúvida, a criação de um sistema de escrita formado por 22 letras que ficou conhecido como alfabeto. Os fenícios não foram os criadores da escrita, já que antes deles houve os sumérios com a escrita cuneiforme e os egípcios com os hieróglifos. A especificidade da escrita fenícia foi a simplificação dos caracteres. Possivelmente o motivo para adotar o alfabeto estava ligado à organização das atividades comerciais. O alfabeto fenício foi adotado pelos gregos e pelos romanos, que o aprimoraram, tornando-se ainda a matriz da nossa escrita atual. No começo, os fenícios ofereciam os produtos de sua própria região para os vizinhos. Madeira de cedro do Líbano, o mesmo material do qual seus barcos eram feitos, e tecidos pintados com extrato dos caramujos do gênero murex, de um púrpura belo e intenso. Conforme novos povos entravam em sua rede comercial, os fenícios os apresentavam a produtos de outros povos que conheciam. Assim, eles passaram a vender vinho grego aos egípcios e papiro egípcio aos gregos. A palavra biblos passou a significar papiro em grego, porque eram os comerciantes de biblos que o supriram com o material. Com o tempo, biblos passou a querer dizer também o conteúdo do papiro, isto é, o livro, daí as palavras biblioteca e bíblia. Dependendo de remos, quando o vento não ajudava, os navios fenícios não tinham muita autonomia e faziam rotas próximas à costa, com paradas constantes. Assim, eles estabeleceram mais de 300 colônias, normalmente meras vilas costeiras de menos de 1.000 habitantes. Essas vilas não eram possessões coloniais no sentido moderno. Eram estabelecidas com o consentimento dos moradores da região e não tinham zona rural, dependendo dos locais para suprir-lhes alimentos. A grande exceção ao modelo fenício era Cartago, que tinha territórios no interior e passou a ser o entreposto principal. Localizada na atual Tunísia, ficava no meio do caminho para as rotas que vinham da Espanha e próxima da Sardenha e Sicília. A independência e prosperidade vinham a um custo, em espécie. O método fenício de sobrevivência era basicamente pagar pela paz. Sem um grande exército e sem qualquer aliança durável entre as cidades-estado, eles sobreviviam por causa de sua conveniência para os impérios vizinhos. Com a imensa fortuna de sua rede de comércio, aplacavam a ira dos conquistadores com tributos. Assim, eles sobreviveram ao novo reino do Egito, 1550-1069 a.C., e o reino de Israel, 1030-930 a.C., que os tornaram vassalos, protegidos mediante pagamento. A paz fenícia aguentou até o Império Neo-Assírio, 934 a 604 a.C., que aceitou seus acordos por alguns séculos. Na década de 730 a.C., no entanto, o rei Tiglat-Pileser III invadiu e conquistou Tiro, então a cidade fenícia mais próspera. Tiro não foi destruída, mas perdeu muito de sua autonomia. A conquista dos assírios se seguiram a dos persas sob Ciro I, 539 a.C., e a dos macedônios de Alexandre Magno, 332 a.C., que arrasaram a cidade. Nada restaria da Fenícia original, exceto sua maior criação, Cartago. Fundada em 814 a.C., Cartago começou a receber migrantes do Oriente Médio conforme a situação piorava, e tornou-se independente em 650 a.C. Em 308 a.C., virou república. Cartago aprendeu uma lição com sua antiga metrópole. Dinheiro não podia comprar a paz indefinidamente. O Império Cartaginense venceu uma série de guerras contra os gregos, entre 480 e 275 a.C. A última dessas guerras, chamada Guerra Pírrica, 280 a 275 a.C., acabaria tendo um custo inesperado. Ela tornaria seus aliados, os romanos, em inimigos mortais. Os romanos saíram da guerra confiantes em sua capacidade militar.
e menosprezando a dos cartaginenses, que tiveram várias derrotas. Sob o pretexto de uma aliança com o grupo de mercenários, os romanos declararam guerra a Cartago em 264 a.C., iniciando a Primeira Guerra Púnica. Roma venceria, ficaria com a Sicília e cobraria tributos. Para pagar tais impostos, os cartaginenses expandiram seu domínio na Espanha pela via militar, tomando cidades dos celtas locais. Um desses locais era Saguntum, cidade protegida por Roma. Assim começou a Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., sob o comando de Aníbal Barca e com o apoio de aliados africanos. A guerra começou com uma surpreendente ofensiva cartaginense, em que os exércitos cruzaram os Alpes com elefantes de guerra e impuseram várias derrotas aos romanos. Mas a guerra se prolongou demais e terminou em outra derrota de Cartago, que perdeu a Espanha e se tornou um estado cliente de Roma. Os sentimentos de vingança pela quase derrota nunca foram esquecidos. A Terceira Guerra Púnica, 149 a 146 a.C., foi simplesmente o massacre de Cartago. A frase "delenda este Cartago", Cartago deve ser destruída, vem dos discursos do senador Cato para convencer os romanos a deletar a cidade, e deletada ela foi. A população foi escravizada, a cidade queimada, a história dos fenícios apagada. Quase tudo o que sabemos sobre eles vem dos gregos e romanos, porque seus textos em papiro não resistiram a tantas depredações, um fim tragicamente irônico para o povo que inventou o alfabeto.